Escuta isso com atenção. Existe uma versão de você que não corre atrás de ninguém, que não implora por atenção, que não mendiga aprovação. Uma versão que simplesmente existe com tanta força que o mundo inteiro sente a sua presença. Essa versão não é um sonho distante. Ela é quem você pode e vai se tornar. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar o caminho que os grandes estoicos percorreram para chegar lá. Fica até o final, porque o que você vai aprender aqui vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo para sempre. A armadilha que está te prendendo. Quero que você pense agora em algo que você está perseguindo na sua vida. Uma pessoa que não te dá atenção, um reconhecimento que nunca chega, uma oportunidade que parece sempre escapar das suas mãos. Você sente isso? Essa sensação de correr e nunca alcançar? Pois bem, isso não é falta de sorte, não é falta de talento, não é falta de esforço. É uma armadilha, e ela tem nome: a crença de que valor se prova correndo atrás. Desde pequenos nos ensinaram que quem quer algo precisa lutar por isso, ir atrás, insistir. E isso é verdade, mas só até certo ponto. Porque existe uma diferença gigantesca entre lutar pelo que é seu e implorar pelo que nunca vai ser. E o grande problema, a maioria das pessoas não sabe onde está essa linha. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso da história romana, escreveu nas suas meditações algo que deveria ser ensinado nas escolas. Não desperdices o resto da tua vida em pensamentos sobre outras pessoas. Olha para dentro. A fonte do bem está dentro de ti. Pensa no peso disso. O homem que governava o mundo inteiro não estava obcecado com o que os outros pensavam dele. Ele estava obcecado em ser melhor do que era ontem. E sabe o que isso criou? Um homem que ninguém conseguia ignorar. Essa é a lei que vai transformar a sua vida a partir de hoje. O segredo que os estoicos descobriram há 2000 anos. Deixa eu te contar a história de um homem que não tinha absolutamente nada. Sem liberdade, sem nome próprio, sem escolha sobre onde ir ou o que fazer. Esse homem era Epicteto. Nasceu escravo no Império Romano. Enquanto outros escravos choravam pela liberdade que não tinham, Epicteto fez algo diferente. Ele decidiu conquistar o único território que ninguém, nem o seu senhor, nem o imperador, nem o próprio destino, poderia tirar dele: a sua mente. Ele não correu atrás de liberdade. Ele se tornou livre por dentro primeiro. E sabe o que aconteceu? Décadas depois, esse ex-escravo estava sendo estudado por imperadores. As suas palavras atravessaram séculos. E até hoje, milhares de anos depois, o nome de Epicteto é pronunciado com reverência em todo o mundo. Tudo isso porque ele parou de perseguir o que estava fora do seu controle e passou a construir o que estava dentro. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. E é o princípio mais poderoso que você pode aplicar na sua vida agora mesmo. A ideia é simples, mas poucos têm coragem de viver assim. Foque com toda a sua energia no que depende de você. E libere, com paz, tudo que não depende. Quando você faz isso, e eu sei que não é fácil, mas quando você faz, algo extraordinário acontece. Você para de gastar energia em batalhas que nunca vão te fortalecer e começa a investir em batalhas que te tornam imbatível. Os 3 sinais de que você ainda está preso na perseguição. Agora eu preciso ser honesto com você, com toda a força que essa conversa merece. Existem 3 sinais claros de que você ainda está no modo perseguição, e você precisa reconhecê-los para romper esse ciclo de uma vez por todas. Primeiro sinal: você muda quem você é dependendo de quem está na sala. Se você sorri diferente, fala diferente, age diferente para impressionar alguém, você não está se apresentando, você está performando. E performance cansa. E o que cansa, afasta. O estoico não muda, o estoico permanece.
E é exatamente isso que faz as pessoas quererem ficar perto. Segundo sinal, você mede o seu valor pelas reações dos outros. Se você fica ansioso esperando uma resposta, se você analisa o comportamento do outro para saber se está bem, você terceirizou o seu valor. Você colocou o seu bem-estar nas mãos de outra pessoa. E isso, meu amigo, é a definição de fraqueza que o estoicismo veio para curar. Terceiro sinal, você se justifica demais. O estoico não explica quem ele é, porque ele sabe quem é. Quando você sente a necessidade constante de se provar, de se defender, de convencer os outros do seu valor, você está pedindo aprovação em voz alta. E o mundo responde à aprovação pedida sempre da mesma forma, com indiferença. Mas quando você para de pedir, quando você simplesmente age com integridade e deixa os resultados falarem, o mundo para e presta atenção. A virada. Como você se torna irresistível. Agora chegamos no coração desse vídeo. E quero que você grave isso na sua mente. Parar de perseguir não é fraqueza. Não é resignação, não é desistência, não é frieza. É a forma mais poderosa de força que um ser humano pode demonstrar. Porque exige algo que pouquíssimas pessoas têm coragem de fazer. Confiar que o seu valor não depende da validação de ninguém. Sêneca escreveu algo que mudou a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Retire-se para dentro de si mesmo tanto quanto puder. Conviva com aqueles que vão te fazer melhor. Receba aqueles que você pode tornar melhores. Olhe o poder disso. Não corra atrás de quem te ignora. Não prove que você é bom o suficiente. Torne-se melhor. E os certos vão encontrar o caminho até você. Isso é o que os estoicos descobriram, que nenhum coach de vida, nenhum livro de autoajuda, nenhuma técnica moderna conseguiu superar. Pessoas completas atraem. Pessoas carentes afastam. E completude não significa perfeição. Marco Aurélio errava. Sêneca contradizia a si mesmo às vezes. Epícteto tinha limitações. Mas todos os três tinham algo em comum. Estavam em movimento constante em direção à melhor versão deles mesmos. E é exatamente isso que você vai fazer a partir de hoje. Você vai acordar de manhã e perguntar: o que eu posso controlar hoje? O que eu posso melhorar hoje? Que tipo de pessoa eu escolho ser hoje? Não o que fulano vai pensar de mim. Não por que ela não me respondeu. Não por que ninguém reconhece o meu valor. Você vai parar de fazer essas perguntas, porque o estoico que existe dentro de você já sabe a resposta. E quando você começa a viver assim, quando você para de perseguir e começa a construir, o mundo muda ao seu redor. As pessoas certas aparecem, as oportunidades certas surgem, os relacionamentos certos florescem. Não por magia, por lei. A lei de que quem está completo por dentro se torna irresistível por fora. O estoico que você vai se tornar. Antes de eu encerrar, quero pintar um quadro para você. Imagine a versão de você daqui a 1 ano. Uma pessoa que não muda quem é para impressionar ninguém. Que não perde o sono por causa de quem não te valoriza. Que não corre atrás do que foge, porque está ocupada demais construindo o que fica. Uma pessoa que entra em uma sala e não precisa falar nada para ser notada. Que faz escolhas com clareza, porque sabe o que controla e o que libera. Que trata cada dia como uma oportunidade de ser um pouco mais virtuosa do que ontem. Essa pessoa existe, e ela está dentro de você agora mesmo. O estoicismo não vai te dar o caminho mais fácil, vai te dar o caminho mais verdadeiro. E no final desse caminho,
Você não vai olhar para trás e lamentar o tempo que perdeu perseguindo quem não merecia. Você vai olhar para frente, para o que construiu, para quem você se tornou. E vai perceber que o estoico nunca precisou correr atrás de nada, porque o mundo sempre correu atrás dele. Agora a decisão é sua, e ela começa hoje, começa aqui, começa agora. Você tem a força, você tem a filosofia, você tem o caminho. Use. Se esse vídeo acendeu algo dentro de você, e eu acredito que acendeu, então eu preciso que você faça uma coisa agora. Vai nos comentários e responde essa pergunta. O que você vai parar de perseguir a partir de hoje? Uma palavra, uma frase, não importa o tamanho, importa a honestidade. Porque o primeiro passo estoico é a consciência, e escrever é tornar real. E se você ainda não está inscrito nesse canal, esse é o momento. Aqui toda semana você vai encontrar filosofia que transforma, não motivação vazia que passa em 10 minutos, sabedoria que fica, que molda, que fortalece. Clica em se inscrever, ativa o sininho e me vejo no próximo vídeo, porque o estoico não para e você também não vai.